O que é a noiva de Cristo? Por que a noiva de Cristo se gloria tanto em ser noiva e não ser convidado? Será que nós entendemos mesmo o que é ser a noiva de Cristo? O que é ser enxertado na videira? O sobrenome do meu marido é Falquini. Para você ficar na família Falquini, você tem duas oportunidades. Você nascer na família Falquini ou você casar com o Falquini, não é? No meu caso, eu casei. Então, eu sou um enxerto na família. O casamento é um enxerto. João 15:1 fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. O que é a videira? O que é uma planta? Se eu cortar uma folha de uma planta, ela continua sendo uma planta? Continua. Se eu cortar uma flor, ela continua? Continua. Mas se eu cortar a raiz, ela morre. A raiz é Yahshua. Quem não tiver nessa raiz vai morrer. Agora, ele é a videira verdadeira e o pai, ele é o lavrador. Muitos da igreja acham que está tendo um posicionamento superior nessa videira, mas não entende que o que acontece em nós é que nós fomos enxertados, porque nós não nascemos judeus. Olha o que a palavra fala em Romanos 11:19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Não, meu irmão, os ramos não foram quebrados para que você seja enxertado. Os ramos foram quebrados por causa da incredulidade deles. E por causa da misericórdia de Deus, e porque você creu, você foi enxertado. Mas você corre o mesmo risco desses ramos que foram retirados. Se você não entender que a palavra, ela não está falando de você, ela não está falando dos judeus, ela não está falando de quem é superior nem inferior. A palavra está falando de Jesus Cristo, que é Yahshua. A palavra está falando de libertação, que é Yeshua. Salvação, Yahshua, não é de mim e de você. É dele. Ninguém é superior. Ele é. Existe o povo judeu e existe o outro povo, gentios, que são enxertados na mesma raiz, que é Yahshua, para que possa ser salvo. João, que antecedeu Yahshua, ele disse: eu sou o convidado e eu já me alegro. Claro, imagina que você está num casamento judeu. Quem são os convidados? Os judeus. Imagina que nesse casamento alguém vai casar que não é judeu, que somos nós. Então o que ele está falando? Eu sou o convidado, eu sou da família, eu já sou da família, entende? Então nós somos enxertados na videira, é isso que está falando sobre casamento. Nós não somos naturais, nós não nascemos lá, nós estamos sendo enxertados através de um casamento, entende? Não somos superiores a ninguém, meus irmãos. Precisamos acordar rápido. A palavra diz respeito a Yahshua, a misericórdia dele. Porque até ele não era judeu 100%. Você sabia? Você conheceu a história dele? Conhece a história dele? Vai conhecer sobre Ruth. Ruth era moabita e Ruth é da linhagem dele. Então ele tem linhagem dos judeus e ele tem linhagem dos gentios, por isso ele vai salvar todos também. Aliás, ele veio nessa linhagem misturada, mostrando que ele veio para todos. Todos os que crerem e obedecerem, claro, não adianta a gente ter voz de Jacó e mãos de Esaú, não é isso que a palavra fala, a gente tem que pensar como Cristo pensa, mudar nossa mente como a dele, a gente tem que falar como ele fala, a gente tem que agir como ele age, trocar a nossa vida para viver a vida dele, para viver a vida do reino. Agora, cuidado, irmãos, com algumas interpretações erradas. Eu tô falando cuidado porque eu fui muito ministrada erradamente, então eu demorei para entender algumas coisas. 1 Coríntios 10:32 fala assim: portai-vos de modo que não deis escândalos nem a judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Essa passagem, ela foi assim muito ruim para minha vida, porque isso foi me falado que Deus separava em três coisas: judeus é judeus, gentios é gentios e igreja do Senhor é a igreja do Senhor, aquela que tá arrebentando, sabe? Mas não é isso que está falando, a gente precisa ler a palavra como um todo, né? Aqui está falando assim sobre judeus, sim, que ainda não entenderam que Yahshua é o Messias, sobre o grego que não está entendendo e sobre a igreja de Deus, que já entendeu. Por que ele está falando isso? Não dá escândalo, porque existiam judeus que já entenderam que Yahshua era o Messias.
Não tem problema isso, eles já entenderam, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, ele não vai mudar. Mas existia judeus e existem judeus hoje que ainda não entenderam, entende? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas isso me prejudicou muito, porque eu fiquei muito na minha cabeça que existiam os judeus, os gentios e a igreja, espiritualmente falando, sabe? E não é isso, e não é isso. Todos os gentios que entenderam que Yahshua é o Messias, eles vão se tornar igreja porque eles precisam ser enxertados. E todos que são judeus, eles já são judeus. Agora, os que nasceram em Jerusalém, os que nasceram em Israel, e são judeus naturais, e não entenderam que Jesus Cristo, que Yahshua é o Messias, esses vão ser cortados da videira. Porque quando Deus fala assim no final, em Apocalipse, né? E todo Israel será salvo, ele não está falando do Israel físico. Ele está falando assim, ponto final. Todos que foram salvos agora são Israel. É o Israel espiritual de Deus. Que é o Israel espiritual de Deus, onde muitas igrejas falam que isso não existe. Nós vamos estudar muito profundo sobre isso para vocês verem como é que Deus vê e como é que está sendo ensinado por aí. Cuidado, amados, vamos nos colocar num lugar que a gente é. Nós somos pessoas amadas por Deus, sim. Nós recebemos a misericórdia de Deus, sim, como eles também, mas nós não somos superiores a ninguém. Ao contrário, aquele que não permanecer firme até o fim não será salvo. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Você não é melhor que ninguém. Se Yahshua não tivesse morrido por mim e por você, nós estaríamos perdidos. Iríamos para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Sejamos gratos e oremos por Israel, porque estamos orando por nós mesmos.